terceiro domingo do tempo depois da Epifania do Senhor, ou, de uma forma mais simples, terceiro domingo do tempo comum. Reunimos-nos como família de Deus para lhe oferecer louvor e ação de graças, escutar, acolher a sua palavra, apresentar-lhe as necessidades do mundo, mas as nossas, da nossa casa, parentes e amigos nossos, do nosso bairro, implorar-lhe o seu perdão, o perdão dos nossos pecados e pedir a sua graça, a fim de que, mediante seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nos entreguemos, que é a tônica do Evangelho de hoje, se entregar ao serviço de Deus. Eis-nos, ó pastor divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. Sê presente, o rebanho a apacentar. Sê presente, o rebanho a apacentar. Bendito sejas, ó Deus Pai e Mãe, por teu Filho, nosso irmão Jesus Cristo, e pela presença da Ruá Divina, teu Espírito de amor. Responda comigo. Glória a ti, ó Santa e bendita Trindade, agora e para sempre. Amém. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor me consagrou. O Espírito do Senhor me enviou para anunciar a paz e a alegria. Vamos dizer juntos, conforme a página 61 do nosso livro de oração, que ele pega um pedaço do Salmo 122 e a resposta à carta aos Hebreus, que diz assim: Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Diga comigo. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Neste tempo de pandemia, o Senhor não deixa de estar no seu templo, mas muito menos aonde é a habitação do Senhor. Em você, eu e você, cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. Na tua casa, nesse momento de oração, a tua casa é o templo do Senhor. Portanto, cantemos. Alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Convido você, junto comigo, a fazer esse momento de confissão, de colocar diante de Deus as nossas faltas, os nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que eles são
Deus onipotente, nosso Pai celestial, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos quanto com sincero arrependimento e viva fé a Ele se converte. Vos perdoe e vos liberte de todos os pecados, vos confirme e fortaleça em todo bem e vos preserve no caminho da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Abre, ó Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca proclamará o teu louvor. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, boa vontade entre todas as suas criaturas. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua força espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaram de ouvir. Vamos partilhar um pouco sobre o Evangelho de hoje. Esta pregação de Jesus, afinal, quando deram-lhe a ele o livro do profeta Isaías, ele procura o texto que ele gostaria de ler e encontra e faz a leitura. Depois ele fecha e faz uma homilia, um sermão. Isso está na sinagoga, está inserido numa assembleia litúrgica, num dia muito importante, numa manhã muito festiva, que é o sábado para o judeu, o dia do Senhor.
Jesus então está como nós estamos no culto. E aí ele faz essa pregação. E aí eu quero dizer que não foi ao acaso que ele encontrou essa passagem que ele leu. Pelo contrário, Jesus procurou até achar, pois ele identificava a sua missão com aquela que estava descrita pelo profeta Isaías. Por isso, na hora da homilia, Jesus começou com uma frase bem chocante. Ele disse: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus identificou a sua missão com o capítulo 61 de Isaías. Aí nós, meus irmãos, como seus discípulos, como discípulos de Jesus, temos, portanto, a mesma missão. Eu convido você a olhar comigo de perto cada elemento do texto de hoje. Jesus falou anunciar a boa nova, proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista, e assim foi. Vamos pegar um pouquinho de cada frase e trazer para os dias de hoje, entender o que Jesus estava falando. Então vamos começar com essa: anunciar a boa notícia aos pobres. Foi isso que Jesus leu no texto de Isaías 61, e ele disse: hoje se cumpriu isso, não é? Então o Evangelho é boa notícia. Não é uma série de leis, não é leis, não são leis, não é uma lista de práticas rituais, não é um livro de normas, nem uma moral. Mas o que é então a boa notícia? Uma experiência de Deus, uma experiência particular que traz alegria, felicidade e libertação. A segunda, proclamar a libertação aos presos, não só aos na cadeia, mas que estão sem a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Então, pensemos que presos hoje são tantas e tantas pessoas pelas consequências do neoliberalismo, são presos pelo desemprego, pelas correntes do racismo, do machismo, que vai só oprimindo, vai prendendo a liberdade das pessoas. E de uma forma bem subjetiva, psicológica, presos também ao próprio egoísmo. Jesus vem para proclamar a libertação aos presos. A próxima, aos cegos, a recuperação da vista. Aí a gente pode pensar, quanta gente cega hoje, e não por doença nos olhos, mas uma cegueira que a gente chama da cegueira ideológica, dominante, que não deixa ver a realidade do mundo e daqueles que sofrem. E sofrem por quê? Pelas falsas utopias alienantes e pela manipulação das informações, o que a gente chama de fake news pelos meios de comunicação, que dominam, não é? E que fazem a cabeça de muita gente. Então Jesus vem também para libertar os cegos, porque muitas vezes a gente está cego para ver quem sofre ao nosso lado. Depois Jesus fala assim: libertar os oprimidos. Então eu posso dizer que aqui está condensado, está tudo junto, o eixo fundamental de toda a Bíblia. Sabe por quê? Lá no Êxodo, no Antigo Testamento, libertar o oprimido, a libertação do oprimido, ele é constante. No livro do Êxodo, Deus se identificou com aquele Deus que liberta os oprimidos. Se você tiver curiosidade, veja lá, Êxodo capítulo 3, dos versículos 7 a 10. Deus se identifica com quem está oprimido e ele caminha libertando esse povo.
E aí, portanto, Jesus se coloca e coloca todos os seus seguidores, que sou eu e você, nesse mesmo compromisso. Hoje, a época, ela é diferente. Ela é diferente. Olha, aqui nós estamos usando um celular, os meios de comunicação. A gente está numa época muito diferente. Carros, transportes, tecnologia. Nós avançamos imensamente nessa parte, mas a opressão continua. E Deus assim nos chama para que todos nós nos empenhemos na luta de concretizar a libertação de todas as pessoas. Então, olha, reflitam sobre isso. A gente cresce tanto numa parte, não é? Intelectualmente, tecnicamente, na informática, mas a opressão ainda continua para milhões de pessoas. E aí Jesus pega o livro do texto de Isaías e diz assim: eu vim para libertar os oprimidos. E isso começa agora, ele disse. E termina Jesus dizendo assim: proclamar o ano de graça do Senhor. O ano da graça é o ano que a gente chama o ano jubilar. É uma memória do profeta, melhor, da proposta do livro do Levítico, que é o livro das leis, no capítulo 25, que fala do ano do perdão das dívidas, do recomeço para todas as pessoas. Agora, quero ir terminando dizendo a vocês uma coisa. Pena que o texto ele para no versículo e não vai até o versículo 29 do capítulo. Porque lá no final diz assim: ao ouvirem essas coisas, que coisas? Aquela homilia que Jesus fez quando ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta palavra que eu acabei de ler, que ele leu no profeta, do profeta Isaías, capítulo 61, dizendo: eu sou esse libertador. Ao ouvirem essas coisas, todos na sinagoga foram tomados por uma grande indignação e, levantando-se, arrastaram-no para fora da cidade e levaram ele até um despenhadeiro, aonde queriam jogá-lo ele lá de cima para baixo. As palavras de Jesus foram tão fortes, incomodou tanto aquelas pessoas que estavam ali no templo, que estavam ali só por causa do rito, que quase que ele foi linchado. Isso está no texto. E aí, o que nos traz à memória isso? Isso já é o primeiro sinal de que tipo de morte Jesus ia morrer, lá na cruz, por conta do seu compromisso com esse programa do reino de Deus. Portanto, por esta sua posição, Jesus se arrisca a ser linchado pelos seus. Isto é um aviso a respeito do resultado final da sua caminhada. Vou terminar dizendo isso tão bonito. As primeiras 3 sequências do Evangelho de Lucas, conforme esse programa e protagonismo de Jesus, elas se desenvolvem, elas aparecem com a ação do Espírito Santo. Primeira, no batismo, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Nas tentações, Jesus é guiado pelo Espírito Santo. E nesta pregação inaugural, lá no templo, na sinagoga de Nazaré, a manifestação salvífica do profeta enviado com o poder do Espírito. Lembra lá no comecinho, o Evangelho diz: Jesus tomado, cheio do Espírito Santo, vai à sinagoga, pega o livro e começa a ler. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa atitude de acolher, de libertar, de dar o nosso braço, a nossa força, de ser com aqueles que mais precisam, é sempre a ação do Espírito Santo em nossa vida. Portanto, deixemos-nos guiar por esse Espírito Santo que recebemos como Jesus no nosso batismo. Senhor, Senhor, neste
Oremos. Ergamos nossas vozes a Deus, que nos fez uma nova criação em Cristo Jesus, o qual veio proclamar boas novas a todas as pessoas necessitadas, liberdade às cativas e um novo reino de paz e fraternidade. Oremos cantando. Escutai nossa prece. Tem piedade de todas as pessoas que passam por calamidades, destruição e ameaças diversas. Cobre-as com tua forte mão e permite que sejam alcançadas por teu amor, o amor de teus servos e servas. Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Pedimos-te pelo bem-estar de tua igreja espalhada entre inúmeros países, povos, raças, nações, etnias. Faze-a crescer e refletir teu amor, chamando novas pessoas para o trabalho cristão, assim como Jesus chamou a seus apóstolos. Rezamos por nosso bispo César, por todos os reverendos, reverendas, seminaristas e por todo o povo de Deus. Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Alcança as autoridades e pessoas em posição de poder em nossa cidade, país e no mundo. Converte essas pessoas para que elas usem seus cargos de acordo com os teus princípios. Oremos. Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Ouve, nós te pedimos, o pranto das pessoas doentes, aflitas e oprimidas. Inclina-te para ouvir suas dores e dar a solução aos seus problemas. Permite-nos trabalhar por quem sofre de dores, no fortalecimento da tua obra e na construção de um mundo melhor. Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Lembramo-nos também de quem nos deixou. Garante-lhes repouso eterno e consola suas famílias e amigos nessa perda. Oremos. Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sua face sobre ti, sobre tua família e sobre os teus. Peçamos a Deus que nos abençoe. Que a força de Deus nos guie, o poder de Deus nos preserve, a sabedoria de Deus nos ilumine, a mão de Deus nos ampare, o caminho de Deus nos oriente e o escudo de Deus nos defenda. A bênção de Deus onipotente, Pai, Filho, Espírito Santo nos acompanhe, hoje e sempre. Amém. O Espírito do Senhor repousa
repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar a boa nova a seus pobres, para proclamar a alegria e a paz. Exulto de alegria em Deus meu Salvador. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou para dilatar o seu reino entre as nações, consolar os corações esmagados pela dor, para proclamar sua graça e salvação e acolher quem sofre e chora sem apoio, sem consolo. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar libertação e salvação, para anunciar seu amor e seu perdão, e para celebrar sua glória entre os povos. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou